num exercício de reflexão em que explora as suas influências e crenças mais antigas, a Anitta vê-se arrastada para uma constatação que a deixa intrigada. Educada e formatada para separar vida pessoal da vida profissional, sem nunca realmente ter sido bem-sucedida, e após 2 anos de absoluta promiscuidade entre trabalho e vida familiar, a Anitta sente que os filtros e barreiras se desmoronaram e expuseram camadas e uma complexidade que lhe tinham escapado. E se as raízes e as estruturas que pôs a descoberto são bem mais antigas e profundas? Se na verdade não são independentes e têm uma origem comum que remonta à sua infância? No episódio de hoje, a Anitta arrisca tudo num exercício de psicanálise onde explora o papel dos sistemas e dinâmicas familiares no seu desenvolvimento enquanto profissional e nas dinâmicas e relações profissionais que hoje vive. Olá, Billy! Olá, Eli! Então, psicanálise pura e dura hoje? Estou com algum receio do que possamos descobrir neste episódio. Mas Sim, seguramente que deve haver algum fantasma escondido no armário. Sim, né? Os esqueletos no armário. Acho que o título é bem sugestivo com La Família e pode rapidamente descambar. Num termo assim técnico muito sofisticado. Como dizem os peritos. Como dizem os peritos, isto pode rapidamente descambar. Faz todo o sentido, não é? O ponto de partida para esta conversa foi mais uma vez um artigo que nos passou pelas mãos, que falava da forma como as dinâmicas familiares, que já vêm desde a nossa infância, obviamente, podem trazer uma série, ou podem criar uma série de fantasmas que nos assolam, já adultos, crescidos e mais ou menos responsáveis, que nos assolam no nosso dia-a-dia em contextos que não familiares, e nomeadamente em contexto profissional e nas decisões ou nos caminhos que vamos seguindo. E a verdade é que faz muito sentido, não é? Nós não somos este ser estanque que aprendeu em certo momento a gerir ou se inseriu numa dinâmica familiar com pais, irmãos, tios, avós mais ou menos presentes, mas com um sistema muito particular. E depois, quando chegamos ao mundo de trabalho, aprendemos a ser seres absolutamente diferentes. Portanto, ao lermos este artigo, ao refletirmos, na verdade não há uma surpresa muito grande. Mas a verdade é que assusta pensar nesses fantasmas todos do passado que continuam aqui colados e que nos fazem agir como se nós tivéssemos novamente 5 ou 6 anos quando estamos perante o nosso chefe, ou quando estamos perante um cliente, ou quando estamos perante colegas de trabalho, ou quer que seja. O que eu noto com a passagem do tempo, em mim e nas pessoas que me rodeiam, é que, sob pressão, seja ela qual for, tendem a vir ao de cima as reações que nós tínhamos e todos os bloqueios que nós tivemos e diria que sempre teremos. A questão é, vamos aprender a lidar com eles ou não? Eu, enfim, estava até com bastante... Enquanto estávamos em off, estávamos a comentar que isto tinha potencial de ser um episódio bastante, enfim, perigoso, vá, Exato. desestabilizador, sem dúvida. E de facto, não é assim um exercício tão complexo verificar de que forma é que o nosso papel no seio familiar e os conflitos, a resolução dos conflitos ou a história de evitar conflitos, ninguém evita conflitos, certo? Não é? Todos esses traços que são habituais em nós, é naturalíssimo que apareçam também na vida de trabalho, aliás, portanto, não só no âmbito empresarial, quando tu trabalhas por conta de outrem e de repente tens o colega que é assim, o colega que é assado, o colega que é frito, que é cozido. Portanto, não é à toa que as pessoas são assim ou assado e não é à toa que certos comportamentos a ti te irritam mais ou te mexem mais contigo, como dizem os anglófonos, que são um trigger para ti, e outros que, pronto, até podem ser parvos ou irritantes ou assim, mas não
Não não mexem mexem contigo. contigo. E é engraçado refletirmos um bocado sobre isso. Portanto, não é só aquilo que os outros fazem à nossa volta, mas também a forma como nós reagimos, eventualmente quando estamos irritados ou pressionados ou expostos a comportamentos que são um gatilho para nós. E é engraçado pensar de onde é que isso vem. E mesmo que não evite por completo, se calhar se nós notarmos de onde é que vem, é um bocadinho mais fácil de desconstruir. Sim, eu acho. Nós temos estas expectativas quando ingressamos num trabalho e quando tentamos manter esta separação artificial, digamos assim, entre os nossos eus, não é? As nossas facetas, as nossas vidas, e em que num ambiente profissional, num ambiente de trabalho, se espera que sejamos absolutamente racionais, sempre, que é absolutamente irrealista de se pensar que pode acontecer 100% do tempo, em 100% das ocasiões. E ao pegar nisto, quando retiramos este lado absolutamente racional, ou esta premissa de sermos absolutamente racionais e pensamos nas emoções, que na verdade regem as nossas, pelo menos as nossas reações, leva-nos para estes sistemas, leva-nos para estes moldes, estes exemplos e estas formas de agir e reagir com as quais crescemos e nas quais fomos desenvolvendo as nossas competências, mas também as nossas emoções. E, portanto, acho que esse lado, quando nós assumimos que não somos seres absolutamente ou unicamente racionais e que temos um lado emocional muito forte, ir tentar refletir sobre essas emoções ou essas reações mais emotivas ou mais emocionais, leva-nos então para muitos do que no artigo chamam estes fantasmas e que estão associados a uma série de parâmetros, a uma série de fatores que nós vivemos e que nós aprendemos desde pequenos nesse primeiro sistema de dinâmicas que é o sistema, que é a família. E quando começas a elencar, não é? E começas a fazer o exercício, vais ver quais são os valores e as crenças nos quais tu foste educado, na forma como, por exemplo, há a premissa de, na minha família, de só consegues as coisas com muito esforço, com muito trabalho, e eu começo a pensar que cheguei ao extremo, a certa altura, de achar que se calhar o investimento em imobiliário, porque o trabalho efetivo no dia a dia não era tão não era tão exagerado, que se calhar não era assim uma coisa a considerar como realmente fruto do meu trabalho. Não é? Chegamos aos absurdos de, não é? E fazes a análise, fazes pausas mas como é que é possível? Não é? Isto requer um esforço, é um esforço diferente, mas isto é fruto do meu trabalho e tenho de assumi-lo como fruto do meu trabalho. E, portanto, pensares nesses valores e crenças que estão tão enraizados, tão imiscuídos com aquilo que nós somos, que, por exemplo, pensas, se calhar há aqui uma série de entraves ao trabalho que fazemos enquanto empreendedoras, que também estão por detrás disto, não é? Os riscos que assumimos ou não, a forma como encaramos o nosso papel, não é? Portanto, vai por aí, começa pelas crenças e os valores, vai pelos papéis ou as funções que cada membro da família exerce, não é? E a forma como tu geres os equilíbrios ou não, depois as relações dentro das relações, que eu acho que também vem muito associado ao papel depois que nós vamos assumindo dentro dos sistemas, os limites, que tipo de estrutura é que a tua família é? É caótica? É muito regrada? Tem uma série de limites estabelecidos e tu és valorizado ou premiado se cumpres isso ou não cumpres. Como é que depois nós transpomos isto para o nosso trabalho? Como é que nós lidamos com ambientes mais caóticos? Imagina, se nós só vivíamos num ambiente cheio de regras e em que cada um sabia exatamente aquilo que tinha de fazer e era castigado ou premiado fazendo ou não, ou então ao contrário, não é? Estás num ambiente absolutamente regrado, disciplinado e hierárquico e tu cresceste num ambiente caótico, como eu acho que a minha casa agora é, e a minha dificuldade também, não é? Por contraponto, porque tinha uma casa cheia de regras e de limites e coisas do género. E acho que o curioso nesta reflexão
vem também por aí, porque é natural que nós façamos uma transição ao longo do tempo, não é? De viver ali naquele coletivo, de sermos uma entidade coletiva para nos tornarmos um indivíduo. E até que ponto é que ou é atrasada essas amarras, esses sistemas, essas crenças, esses valores, essas regras, a ausência de regras. Para mim foi um exercício, está a ser um exercício bastante interessante para perceber se aquelas limitações que eu vou encontrando, não é? Ou aquelas dificuldades que eu vou encontrando, se têm alguma raiz lá atrás e nestas formas de nos posicionarmos ou de avançarmos ou de nos retrairmos. Eu sou filha do meio. E Uf, dá pano para muita terapia, é claramente. isso, é isso, é isso. Basta dizer que eu sou filha do meio que Está tudo explicado. está tudo explicado. O ser filha do meio, pelo menos assim, olhando para trás, eu quando era miúda e vivíamos no meu núcleo familiar das minhas irmãs e dos meus pais, eu sempre tinha sido filha do meio. Para mim aquilo era a realidade e não era nada que me chamasse a atenção. Era exatamente o que sempre tinha sido. Claro que depois, quando a pessoa vai crescendo, vai fazendo o seu próprio percurso, os seus próprios processos de autoconhecimento, no meu caso, muita terapia, comecei a perceber melhor qual era a minha função como filha do meio. E então a minha função como filha do meio era não competir pela atenção com as minhas duas irmãs, a mais velha e a mais nova. Porque uma era a mais velha e a outra era a mais nova, lá está. E eu ia fazendo a minha vida, ia fazendo as minhas coisas e tal, e coisas, e nananã. Mas sem nunca chamar muita atenção. Aliás, isso é outra coisa que eu me lembro de miúda, de me ser dito, eu acho que já mencionei aqui, que eu tinha traços de líder. Mas traços de líder como sendo uma coisa negativa. Mania da independência É, da sua bola. é. Eu acho que isso depois se veio transformar numa. É um tema que também vamos falar num episódio mais para a frente, que é a questão da dificuldade em chamar a atenção para nós no âmbito do nosso negócio, sobretudo quando somos empreendedoras. Há uma parte que é fundamental, que é levar o nosso negócio a mais pessoas. Temos de ter mais pessoas a olhar para o nosso negócio. Como é que fazemos isso? E isso faz-se com um plano de marketing, com um plano de outreach para outros mídia. Faz também fazendo um trabalho ótimo e tendo recomendações boca a boca, que era basicamente o passa-palavra continuava a ser a minha maneira favorita, porque eu tudo bem nas relações um a um. Agora, a questão de chamar a atenção para mim, para exponenciar mais esse contacto, ter mais pessoas a olhar para mim, era e é uma coisa com a qual eu ainda tenho que trabalhar e lidar, não é evidente para mim. Sim. E, spoiler alert, não está resolvido, está longe de estar Work in resolvido. progress. Work Work in in progress. progress. Há coisas que eu acho que já comecei a encontrar o meu caminho, mas estou longe de dizer que estou completamente confortável. Também já falámos disto no networking, por exemplo, essa ideia Sim. de fazer networking e chamar um bocado a atenção para nós, para as pessoas se lembrarem de nós. Portanto, isto acaba por ter sempre consequências e consequências importantes na nossa vida de empreendedora, porque o não chamar a atenção para nós são negócios que não se realizam e é dinheiro que não entra. Portanto, é um Exato. negócio que fica menos sustentável. Outra das questões que a mim me parece assim fundamental, tu também falaste da questão dos limites e é limites e resolução de conflitos, que eu acho que isso acaba por se traduzir não só na resolução de conflitos com as pessoas com quem trabalhamos, com os nossos fornecedores e com os nossos clientes, como também, imagina, bloqueios quando temos um cliente que ficou descontente por alguma razão, que pede um reembolso, um comentário negativo nas redes sociais, por exemplo. E depois também a questão do dar feedback. Dar feedback às pessoas com quem trabalhamos. E dar feedback
exato, aos colaboradores, às pessoas que, eventualmente, freelancers que contratemos, pessoas que trabalhem para nós, pessoas que trabalhem connosco. O dar feedback é uma das coisas mais elementares de estar a trabalhar, não só como empreendedora, mas de estar na vida laboral. Dar feedback é assim uma coisa que tem que ser feita quase todos os dias, não é? E a dificuldade em dar feedback objetivo e claro traduz-se numa organização que não funciona, numa organização coxa, com grãos de areia na engrenagem. E isto remonta tudo à forma como nós aprendemos a lidar com isso na infância, não é? E as relações na família. E, portanto, é fundamental. É fundamental, já não digo resolvermos, acho que resolver é importante, mas é fundamental pelo menos tomarmos consciência de que isto está a acontecer e começarmos a criar estratégias que funcionem para nós, para resolvermos estas questões, porque tudo isto são grãos na engrenagem, são negócios que não se realizam, e não se realizar um negócio significa que ficas com um negócio que é coxo, significa que ficas com um negócio que não está a servir, não te está a servir a ti, não está a servir a tua comunidade e o teu público. Portanto, não é só uma questão puramente egocêntrica de ti próprio como o indivíduo central nesta história, é de ti próprio como tendo uma missão, a tua missão está posta na tua empresa, e se a tua empresa não funciona para servir aqueles que se propõem servir, então onde é que vamos? Sim, sim, e se pensarmos de uma forma mais generalizada, como é que tu concretizas o teu potencial? Como é que isto te impede de tu fazeres esse caminho com uma série de entraves, de obstáculos, das areias na engrenagem que falavas, mas exatamente porque não é? Não temos noção de quais é que são, e qual o papel e qual a influência ou qual o peso que elas podem ter. Eu não tenho o síndrome de irmã do meio, e acho que lá em casa não existe muito síndrome de irmã do meio, porque era o menino de ouro, e portanto o menino de ouro, como ele sabe, não sofre por ser irmão do meio, mas era de irmã mais velha, e eu acho que a minha irmã, sendo a mais nova, também tem ali algumas areias interessantes que ficaram da infância. Vem com uma série de, acho que o meu sentido exagerado de justiça e injustiça, né, por ter de desbravar uma série de caminhos e de ter de ultrapassar uma série de limitações e de regras e de ter de fazer-me à vida, né, desenrascar-me. E depois o outro que é o sentimento de culpa. Será que eu, com isto, depois estou a colocar sombra nos restantes membros ou nos meus irmãos ou o que quer que seja? E isso, depois tu pensas, pá, se calhar melhor é ficar aqui mais sossegadinha, sem levantar muitas ondas, para não estar a criar ou para não estar a ferir suscetibilidades. Depois tu vês as dinâmicas por aí, não é? Porque num sistema depois isso é o que funciona, não é? Se um membro reage de uma forma ou atua de uma forma, todo o sistema se ajusta e se equilibra. E se pensarmos como só uma ação depois nos obriga a todos a tentar restabelecer equilíbrios muito instáveis, é exatamente aquilo que nós neste momento fazemos em termos do nosso ambiente de trabalho, das nossas relações de trabalho. E enquanto que agora nós temos uma série de ferramentas e uma série de recursos que não tínhamos enquanto crianças, é verdade que este lado emocional que falávamos no início vem ao de cima e a criança de 5 anos não é propriamente, não vai propriamente fazer uso destes recursos. E portanto eu acho que o que falavas de é importante esta reflexão e fazer estes passos de, ok, consigo identificar ou consigo estruturar quais são estas crenças, quais são estes valores, quais são as relações, os limites, as estruturas, as relações de poder, as relações hierárquicas, tentar perceber até que modo é que nós as replicamos hoje e se elas nos ajudam ou se nos prejudicam, porque a verdade é que alguns destes sistemas ou alguns destes recursos que nós aprendemos continuam a ser-nos úteis ou podem nos ser úteis nos nossos percursos. Mas perceber até que ponto é que nos ajudam ou nos prejudicam e, como tu dizias, tentar
alterar ou tentar conseguir ultrapassar aquelas que são mais prejudiciais, ou pelo menos estar consciente daquelas que existem e que nos fazem agir ou que nos fazem comportar de certa forma. Para mim essa reflexão e esse exercício que são muito reveladores e obrigam aqui a uma alteração de mentalidade que me leva depois para o livro que andamos a ler em conjunto. Se bem que a Vila é muito mais rápida do que eu, que é o Mindset, que falamos no primeiro episódio do ano, na conversa com a Constança, mas que me leva também muito a esse lado do Fixed Mindset. E é assim uma revelação perceber ali que há uma série de não é? Disclaimer, confesso, tem uma série de aspectos onde tenho um fixed mindset e não estava nada à espera. E portanto também é interessante fazer em conjunto estes dois exercícios, não é? Por um lado, perceber que há uma certa rigidez em alguns assuntos que depois também podem estar relacionados com estas raízes que vêm de trás, porque curiosamente, ao digerir o livro, eu percebo que o fixed mindset versus o growth mindset não é absoluto, ou seja, há campos, há facetas na minha vida onde eu acho que tenho uma mentalidade de crescimento e noutras uma mentalidade mais rígida e depois fazer o contraponto, não fazer a sobreposição com estes fantasmas dos sistemas familiares também é interessante porque encontro ali uma série de calques muito interessantes. Adoro que tenhas trazido o livro à colação. Está a ser Porque tão fixe. eu também adorei o livro. Eu li o livro, lá está, foi o nosso amigo que recomendou. Depois falámos sobre o livro no episódio de Ano Novo, com a Constança, em que falámos dos desafios, em que falámos de o que é que gostaríamos de aprender, em que não nos sentimos confortáveis, não sei o quê. Pronto, e a partir daí eu pensei, deixa-me cá ler o livro. E realmente eu gostei muito. Depois temos cromos para trocar, claro, sobre o tema. Mas eu achei curioso que, portanto, a autora, o que ela faz, fazendo assim um apanhado breve sobre o livro, a autora divide o mundo entre mindset fixo e mindset de crescimento. No mindset fixo, enquadram-se aquelas pessoas que acham que nasceram com determinadas habilidades e talentos e que essa lista está escrita na pedra, não muda com o tempo. E as pessoas que têm mindset de crescimento, que acreditam que, ok, podem não ser o próximo Usain Bolt, mas isso não significa que não possam treinar e aprender técnicas e superar-se a si próprias. E eu comecei, enquanto lia, pensava, eu claramente identifico-me com o mindset de crescimento, mas eu não fui sempre assim. E eu sinto, e até conversei isso com o Paulo, eu sinto que eu mudei, eu não. E ela também fala disso lá num workshop que eles dão com crianças ou jovens ou assim, em que um rapaz diz: O quê? Então eu não vou ter que ser estúpida a minha vida toda? Não sei se já chegaste a essa parte. E eu senti essa abertura, não necessariamente, eu não sentia que fosse particularmente dumb, como o rapaz do livro, o exemplo do livro, mas eu sentia que era determinada pessoa e que ia ser essa pessoa, sempre, com certas regras. E foi quando comecei a namorar com o Paulo que ele me ofereceu um livro que foi The Seven Habits of Highly Effective People. E que eu comecei a ler aquilo, eu já não lembro dos hábitos, lembro-me de algumas coisas, mas eu Circle comecei. of Influence Esse é o que eu me Circle lembro. of Concern. Sim. Nem me lembro dos nomes nem nada, só me lembro de eu não tenho que me preocupar com as coisas que eu não consigo impactar, não é? Portanto, e aí foi mesmo assim: espera. Primeiro pensei, bom, este moço faz-me pensar. Pontos para o moço. Pontos para o moço. Este moço parece que também me faz crescer, porque me expõe a outras coisas.
E, sobretudo, eu acho que foi aí que se fez essa passagem de mindset fixo para mindset de crescimento. Atenção, aos poucos, não é? Ou seja, não foi assim uma mudança radical. Eu acho que há campos da minha vida em que eu ainda tenho resquícios, não me orgulho de dizer, mas sinto que recaio também um bocadinho nessa onda do mindset fixo. E preciso aqui de fazer um exercício objetivo e consciente para entrar no mindset de crescimento. Mas sem dúvida que o mindset de crescimento é muito mais aliciante, é muito mais divertido, é muito mais fácil até do que manter-nos no fixo. No ano passado, na semana passada, fiz anos e se calhar no antigamente, sei lá, há 20 e tal anos atrás, pensaria, bem, não sei o quê, estou a ficar tipo, mais madura. Experiente. Experiente. E agora foi super engraçado porque foi uma mudança. Primeiro, eu adoro fazer anos, é uma diversão, mas o número não me fez impressão nenhuma porque foi mesmo sentir. Ai, que fixe, tenho um ano pela frente de montes de aventuras e de coisas novas que posso aprender e de coisas em que eu me posso superar. E, por exemplo, a minha irmã. Sabes que eu acho que a minha surpresa veio por aí, exatamente. Porque numa série de... se eu pensar no meu percurso, não é? E pensar que venho de um meio muito pequenino, muito fechado, em que, entre 40 primos direitos, eu fui a primeira a ir para a universidade, coisas do género. E a sair, e depois a trabalhar para uma multinacional. Quando eu penso nisso, a minha construção era, tem claramente o mindset de crescimento. Mas depois alguns daqueles exemplos, sabes, em certos pontos, em certos aspectos, eu estou constantemente à procura de validação. Ou constantemente preocupada com a falha, com o erro, com o não fazer perfeito. Há aqui muito de mindset fixo, rígido, de... há umas semanas, olha, no seguimento do nosso episódio, comecei a aprender a jogar xadrez. Um bocadinho por pressão, porque tinha aqui uma criatura de idade imprópria, com 11 anos, que me humilhava constantemente. E, portanto, eu propus-me aprender xadrez, assim, de uma forma mais estruturada, objetiva. Estou super contente, este fim de semana ganhei-lhe um jogo. Eli! Já sei a linguagem, as técnicas, tudo. Ok, pronto. Obviamente que pode ter sido um golpe de sorte. Eu vou acreditar que não. O meu rating é muito baixinho ainda. Mas estou super contente porque obriga e dá-me prazer o aprender. Mas eu lembro que antes de começar estava naquela. Mas eu não tenho jeito nenhum para isto. Eu vou falhar, não é? Eu vou falhar com uma criança de 11 anos. Não é propriamente muito bom para o ego. E é neste tipo de coisas em que eu identifico ainda muitos resquícios desse mindset rígido, e se calhar aplicando-o a negócio, eu se calhar não vou fazer aquele contacto porque é provável que venha uma resposta negativa, ou se calhar não vão correr àquele projeto porque se calhar não tenho as competências todas, não é? E não vou fazer bem. E sabes, e aí? Porque eu estava convencida que não é? Obviamente, e acho que no geral tem esse entusiasmo com o aprender. Mas entra ali um lado de validação externa em alguns pontos, onde há insegurança, e aí eu acho que me inibe até de dar o primeiro passo, sabes? De ir aprender sobre, de tentar melhorar. E é curioso que há uma série de episódios que nós temos feito que também têm ajudado neste caminho, não é? De pensar como com o episódio de Aristóteles e de eudaimonia, em que tu colocas em perspectiva a forma de aprendizagem, a forma como tu te podes ir moldando, alterando, mudando ao longo do tempo, até construires uma versão melhor tua ou uma versão diferente tua. Depois este do mindset e agora este que nos liga um bocadinho ao nosso passado e a forma como as nossas raízes familiares, as nossas dinâmicas familiares nos foram moldando e nos foram deixando ali alguns fantasmas que nos prendem. Tem sido um caminho interessante, mas de muita constatação e de assumir alguns resquícios de um ligeiro mindset assim mais fixo.
Eu estava aqui a pensar, tomei aqui umas notas e estava a pensar. Eu acho que uma também das coisas que me fez mudar bastante, e eu acho que também falei nisto no episódio do Aristóteles, e não sei, talvez não tenha falado no episódio do Mindset com a Constança, mas é uma coisa que eu noto que foi assim um momento chave mesmo no meu percurso. Foi quando eu fiz o curso do Playing Big da Tara Sofia Moore. Por sinal, está agora a decorrer a edição deste ano. E nós também temos uma coisa a decorrer no nosso Instagram sobre o tema. Mas o Playing Big, de alguma forma, ela conseguiu juntar estas influências, sabes, estes temas. Eu noto que estes temas vão todos alimentar-se e alimentar esta época em que nós estamos, que é uma época de crescimento, uma época de, se calhar, reestruturação, de lidar um bocadinho com as nossas dificuldades, os nossos bloqueios de mindset e isso, e tentar pelo menos identificá-los e tentar superá-los. E eu acho que a Tara Sofia Moore, o que ela consegue, primeiro no curso e depois no livro, e recomendo vivamente o livro a toda a gente, é que ela junta todas estas coisas e põe em módulos que a mim me fizeram realmente pensar, que eu fiz a primeira vez há 10 anos e continua a ser relevante na minha vida. Continua a ser, ela tem módulos mais práticos, mas tem módulos muito não são propriamente teóricos, mas são de trabalho interno. E uma das coisas que ela também fala, e foi uma das questões que eu lhe pus logo no início, que era a questão da validação. E claramente nessa altura a validação era uma coisa importante para mim. E agora é muito menos importante, e a resposta que ela me deu na altura também foi qualquer coisa, não me lembro exatamente como foi, mas foi qualquer coisa do género: para que é que te serve a validação? Dito de uma forma muito mais bonita, eloquente e carinhosa e cuidadosa, não é? Para tratar do meu ego, levá-lo assim, sabes, ao colinho. De facto, a validação externa tem um valor muito limitado e também não serve como estímulo para o crescimento. E aí é que está a curiosidade da coisa, que é, com o passar dos anos, a validação externa é cada vez menos importante e não é a validação externa que reflete o teu verdadeiro valor. Muitas vezes tu podes fazer um trabalho espetacular, mas simplesmente esse trabalho não chegou à frente das pessoas e, portanto, nem sequer podes ter essa validação. Sim. Portanto, se tu não tens uma motivação interna de validação do que o trabalho que eu fiz hoje foi bom, o trabalho que eu fiz hoje foi divertido, o trabalho que eu fiz hoje foi uma coisa que eu nunca tinha feito, hoje propus-me fazer qualquer coisa que me deixou super desconfortável, mas eu tentei e consegui, ou eu hoje ainda não consegui, mas amanhã vou tentar outra vez. Se tu não tiveres esta motivação de crescimento, lá está, de fazer coisas que te são desconfortáveis, às tantas perdes a motivação, porque só pela validação, o facto de não teres uma validação externa não significa que não mereças validação, só significa Sim. que quem te teria de dar a validação não estava atento ou qualquer coisa assim, não é? Há tantos fatores. Sim, e voltando ao exemplo dos xadrez, os bots não são propriamente assim o teu público mais espetacular quando tu lhes ganhas, não é? Tipo, não são aquela validação mais incrível para o ego. E mesmo assim, não é? A satisfação está lá toda, claramente. Olha, então e para a frente? O que é que nós podemos fazer para ir lidando aos poucos, passo a passo, sem ser assustador? O que é que nós podemos fazer para ir lidando com estas questões, com a nossa herança do nosso papel na família e com a nossa herança de fixed mindset versus growth mindset? Primeiro, bom, eu diria ler, estudar, aprender, fazer formações e conhecer pessoas novas. Sim, Tudo mas eu fácil. acho tudo muito fácil, principalmente para a malta introvertida. Exato. A parte do aprender, sim. Agora conhecer gente nova, pronto, é discutível. Mas ler. Mas ler. Tem-me ajudado, para além de ler, encarar isto como um exercício, como um exercício de reflexão em que tu realmente te sentas, não é? Escrevinhas
e percebes quais são as questões que te, não é, que mais te despleitam a atenção ou com que mais te identificas, não é? Voltando ao início desta conversa, era o identificar os fantasmas, perceber quais são estes fantasmas. Há fantasmas bons e há fantasmas maus. E depois ajuda-me também a definir qual é que é o meu objetivo, ok? E o meu objetivo não tem de ser o meu macro Excel com onde é que eu vou estar daqui a 5 ou 10 anos, mas não, objetivos mais simples de, ok, com isto, ou aquilo a que me proponho, a curto prazo, no próximo mês, na próxima semana, no próximo ano, como é que isto me afeta e como é que a partir daí eu posso usar os fantasmas bons num sentido e perceber que há fantasmas maus que nos podem prejudicar, nos podem desacelerar, como é que nós os contornamos ou como é que nós os conseguimos resolver. E tem sido muito interessante esta partilha, fazer estes exercícios também em conjunto contigo, com a Constança, com a Ana no ano passado. Eu acho que traz aqui uma dimensão, coloca as coisas em perspectiva. Tens muito mais pessoas que estão a fazer este caminho também, ou que se propõem a fazer este caminho contigo. E depois entra naquele ponto que é um dos capítulos do livro do Ética Nicómaca do Aristóteles, que é encontra o teu buddy, ter uma espécie de buddy system lá do século 2 antes de Cristo, alguns por aí, em que alguém que está a fazer o caminho contigo, não é? Que te vai ajudar a aprofundar algum tema ou alguma questão, que te vai ajudar a perceber que se calhar estás a ver por um ângulo que não é o ideal ou que podes ver por outro ângulo. E para mim tem sido essa caminhada com vocês as três como buddies, tem sido muito interessante também para ajudar, não é? Para que a reflexão depois não fique só assim no ar, não é? Que não seja mais um artigo que lemos ou sobre o qual falamos. Eu tenho gostado muito, por um lado, de fazer terapia. Sei que a terapia não é uma opção consensual e para muitas pessoas, se calhar, até não é acessível. Contudo, acho que a terapia é essencial para uma melhor qualidade de vida em geral. Concordo plenamente. Por outro lado, acho que há um momento em que nós temos que escolher conscientemente, avançar. E, portanto, já não podemos continuar a culpar o papai e a mamã pelas coisas que nos acontecem e temos que avançar e ser bom e ser proativos, como diz também o senhor dos Seven Habits. E acho que ler, para mim, ler funciona muito bem. Eu adoro ler, adoro ler coisas, tanto ficção como não ficção, coisas que estão completamente fora. Há uma coisa que eu não sou fã, que é ficção científica e terror, também não é a minha cena. Mas tirando isso, adoro ler não ficção, adoro ler de viagem, adoro ler de ciências, coisas que estão fora do meu âmbito de trabalho. É esta questão de, por exemplo, os Seven Habits. Às tantas, a gente ouve e a primeira reação é mais uma americanada, não sei o quê. Mas a verdade é que se nós formos exprimir, tem muita coisa interessante. Hoje ocorrem-me o livro do Mindset. Nós havemos de pôr links para todos estes livros nas show notes, se vos for interessante e relevante. Ocorre-me o Mindset, ocorre-me o Playing Big da Tara Sofia Moore, ocorre-me os Seven Habits, The Seven Habits of Highly Effective People, que esse também penso que está traduzido em português. Sim, Stephen Covey. Sim, são livros que expandem um bocadinho ou um bocadão a nossa maneira de ver o mundo e também a nossa maneira de interagir com o mundo, diria. Eu gosto muito também da ideia de encontrar accountability buddies, por exemplo, que é o que nós temos aqui e que é muito bom, e que, aliás, até não sei se ouviram o último episódio que nós falámos aqui no novo projeto da Anitta, que é o consultório da Anitta. Se não ouviram, assim, o resumo é a Anitta disponibiliza agora algumas sessões, são limitadas, porque infelizmente nós não temos mais agenda neste momento, mas são limitadas, são sessões com a nossa comunidade, em que nós também podemos fazer um pouco de vosso accountability buddy, se vocês assim o entenderem, ou então fazer brainstorming, enfim. As sessões são vossas, são de 60 minutos e são vocês é que dizem o que é que também esperam de nós.
Portanto, accountability buddies é muito bom. É muito bom ter alguém que está ou no mesmo tipo de negócio, ou pelo menos na mesma etapa de negócio, para ir discutindo estas questões. Depois, eu não posso não falar da minha guru do dinheiro, que é a Denise da Phil Thomas, que fala também muito sobre mindset. Ela fala imenso, é sempre tudo muito dedicado ao mindset do dinheiro, mas fala imenso sobre todas estas coisas, das heranças que nós temos, do nosso papel enquanto crianças e como é que nós transportamos isto e como é que isto se manifesta na vida adulta. Acho que acaba por estar tudo muito ligado. É que, apesar de tudo, e por muito que nós queiramos, quando estamos a falar de empreendedorismo, um negócio, para ser viável, tem que gerar dinheiro. E isto mexe com muitas coisas dentro de nós. E o mais importante aqui é nós pensarmos que tem que gerar dinheiro, porque o nosso dinheiro pode ser uma ferramenta para fazer o bem e não uma ferramenta para fazer o mal, para a avareza, para o egoísmo. Não, o nosso dinheiro pode fazer bem. Eu acho que é importante também voltarmos a centrar-nos nisso. Nós queremos ter negócios viáveis para podermos impactar de forma positiva quem nos rodeia e a nossa comunidade e a nós próprios. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta, ou no Facebook em Anitta no Trabalho. Para consultas mais específicas, a Anitta está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram como air_billy, por Eliana Soares, marketeer e estratega em nautil.net e no Instagram como Alice_in_Wonderland, e a participação especial de Constança Cabral no Instagram como Constança Cabral. Até breve, Eli! Até breve, Billy.